Bom dia, meus caros. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre um dos pensadores que marcou o século XIX e XX, que foi o alemão Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nietzsche, ele escreve entre a metade do século XIX e bem início do século XX. E sua filosofia vai influenciar uma série de pensadores que vêm após, especialmente a partir do existencialismo ali de Jean-Paul Sartre. Mas o interessante nós percebermos que o Nietzsche tem uma obra muito vasta, tanto no campo da filologia, que é o estudo das línguas, no campo da própria filosofia, no campo da história. Então, ele foi um pensador considerado em sua época extremamente revolucionário, no sentido de trazer novas perspectivas para o pensamento, ok? E trazer também uma crítica muito pesada ao pensamento que existia, que era o pensamento ligado à metafísica. É tanto que muitos o consideram como um crítico da metafísica, ok? Mas o que pensava Nietzsche? Nietzsche, ele acreditava que o homem, o ser humano, ele necessitava de uma nova formatação. Por quê? Porque para Nietzsche, ele acreditava que os indivíduos, eles estavam muito apegados à razão. Ele dizia que a razão levava os indivíduos a se afastarem daquilo que era mais importante, que era a busca pela sobrevivência. Então, quando Nietzsche ele critica o pensamento racional, ele tenta trazer para o debate filosófico uma questão que não foi observada desde os gregos lá em Sócrates, que era a questão do sofrimento e da dor. Nietzsche diz que o Sócrates e todos os pensadores posteriores, eles não trouxeram para o elemento humano a dor, o sofrimento. O primeiro que vai trazer, de certa forma, isso de forma mais categorizada foi o Soren Kierkegaard, que foi um filósofo que nós vimos semanas atrás, em que ele vai dizer que, olha, estamos muito preocupados com debates filosóficos, metafísicos, mas o sofrimento humano é o que está angustiando as pessoas. Não é entender como a razão funciona, não é entender como você compreende o mundo, mas sim aquele sofrimento e dor que você passa no mundo. Então Nietzsche ele vai dizer, olha, nós precisamos observar que o homem sofre, o indivíduo sofre, ok? E para esse pensador alemão, Nietzsche, dois grandes movimentos fizeram com que o indivíduo, o ser humano, ficasse adormecido, esquecesse que ele é um ser que sofre. E ele faz críticas pesadíssimas a esses dois movimentos, que é o racionalismo e o cristianismo. Por quê, professor? Porque tanto o racionalismo quanto o cristianismo são sistemas que usam muita explicação metafísica. E vocês lembram que metafísica é aquilo que foge do que é visível. Por exemplo, a razão. A razão é um conceito metafísico. Por quê? Porque você não toca nela. Você não sente a razão, apenas você abstrai. A mesma coisa é Deus. Então Nietzsche ele dizia que essas abstrações de Deus, de razão, elas não são válidas. Por quê? Porque nós vivemos um momento em que os valores humanos estão falidos e que precisam ser superados. E para isso Nietzsche vai dizer que só há uma forma do ser humano superar esses valores falidos trazidos pelo racionalismo e pelo cristianismo, que é a criação do que ele chama de Übermensch, ou Übermensch, eu não sei como é que é a pronúncia alemão, mas isso basicamente traduzido, proximamente, seria o super-homem. Professor, mas é o super-homem o herói? Não. O super-homem, nesse sentido, é um indivíduo que consegue vencer todos aqueles valores falidos e se sobrepor à dor e ao sofrimento. Porque para Nietzsche, o racionalismo e o cristianismo não vencem a dor e o sofrimento. Pelo contrário, se entregam a eles. Então, para Nietzsche, para o alemão Nietzsche, apenas um super-homem, alguém que consiga superar a dor e o sofrimento, é capaz de
vencer essa sociedade falida descrita por Nietzsche lá no final do século XVIII. Ok? Século XIX, desculpa. Beleza? Então, essa crítica ao racionalismo se dá... Por quê? Porque para Nietzsche, o racionalismo, ele não dá conta... O racionalismo... Ele não dá conta... Ele não dá conta disso aqui, ó. Isso aqui não dá conta da realidade do mundo. Ou seja, o mundo em que vivemos, ele é composto de uma série de questões que a razão não dá conta. O sofrimento e a dor, por exemplo. Então, por isso que o Nietzsche ele dizia, o racionalismo ele despreza a sabedoria instintiva. O que é a sabedoria instintiva? É a sabedoria, é a inteligência que faz com que eu sobreviva. Eu não posso me apegar à dor, eu tenho que superá-la. Mas o homem que Nietzsche criticava, ele se apegava à dor. Apenas rompendo com o cristianismo e com o racionalismo, que eu vou chegar a esse homem que vai resistir à dor e superá-la. Ok? E um dos grandes personagens criticados por Nietzsche foi Sócrates. Por que, professor Sócrates? Porque Sócrates ele acreditava muito na racionalização do mundo. Porque Sócrates vai dizer que apenas com a razão é possível chegarmos à verdade. Então, por exemplo, o erro e a injustiça para Sócrates, ele existia por quê? Porque as pessoas eram irracionais. E tudo que não pode ser compreendido pela razão, segundo Sócrates, é uma ilusão. Só que Nietzsche vai contrapor esse pensamento de Sócrates aqui, ó. Nietzsche está aqui, ó. Nietzsche ele vai contrapor esse pensamento, por quê? Porque para Nietzsche, Sócrates esqueceu algo muito sério, que é o quê? O fator da tragédia. Ou seja, a existência humana, a minha, a sua, a de todo mundo que nos cerca, existe esse elemento, tragédia. E a razão não dá conta disso. Por quê? Porque a razão imagina o mundo todo certinho, fechadinho. Desculpa. Ele não traz a razão para dentro da existência humana. Desculpa. O racionalismo não traz a tragédia da existência humana. Então Nietzsche vai dizer, ó, você diz que tudo é racional, que tudo é justo, tudo é verdadeiro, mas no fundo, quando acontece uma tragédia, você não tem explicação para isso. Por quê? Porque você, Sócrates, diz Nietzsche, você esqueceu de trazer esses dois elementos. A questão do sofrimento humano. As pessoas sofrem. E por sofrerem, elas precisam se libertar desse homem racional. Ok? Então, para Nietzsche, tudo que é movido pela ciência e pela razão são ilusões. Por exemplo, aqui eu coloquei dois desenhos, duas imagens. Vocês sabem isso aqui está bem... Está bem falado ultimamente, né? Que é uma representação gráfica do vírus, né? O coronavírus. E aqui, quem gosta um pouco de esporte, lembra que foi o velório do jogador da Chapecoense. Então perceba que, no caso do corona, nós temos uma calamidade que leva a muitas mortes. Como é que a razão daria conta disso? Nietzsche diz que a razão não dá. Como é que você dá conta de uma tragédia como foi a queda do avião na Chapecoense? Nietzsche vai dizer que a razão também não dá. Então, para Nietzsche, a razão é uma ilusão. Por isso que ele critica Sócrates. E lembre-se, Sócrates e Nietzsche eles não conviveram, tá? Eles estão separados por milênios. Mas Nietzsche leu Sócrates, ok? E, por fim, essa atividade. Construa um breve texto acerca do seu entendimento sobre o pensamento de Nietzsche. Escreva esse texto. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp, manda um e-mail. E até a próxima aula. Ok? Valeu!